E até aproveitando essa linha que você está dizendo aí, do cuidado, às vezes, com a sujeira, com coisas que ficam para trás. Eu sempre tenho uma pessoa de limpeza, serviço geral mesmo, que eu pago, ou às vezes até a tiazinha da igreja que cuida da limpeza, eu já deixo acertado com ela. E eu vou dizer para você, eu não cobro isso da noiva não, tá? Eu pago para essa tiazinha, às vezes, R$ 50, 40, 50, um valor mínimo, porque é Simbólico. só recolher, É simbólico. Mas é um valor simbólico que vai te levar para aberturas de portas incrível. Por quê? Imagina aquela igreja que você vai trabalhar pela primeira vez e que você, primeiro, os cuidados que nós precisamos ter para quem aí trabalha muito em igreja. É preciso, gente, a gente entender que as igrejas, a gente tem que seguir regras. A gente tem que ter um respeito a esse momento. Então, imagina você ir para uma igreja de uma roupa indevida, com um decote. Até a sua noiva você precisa orientar em relação a isso. Vai casar na igreja, informa para ela ter o cuidado. E eu não digo só a noiva, não, as madrinhas também, tá? As madrinhas também precisam entender. E às vezes é uma informação que é nós da assessoria que precisamos passar para essa para essa convidada, para essa noiva, e que a gente deixa de falar. Então, assim, já informa para sua noiva, olha, regrinhas da igreja, cuidado com o decote demais, com a transparência demais, né? O cuidado é, às vezes, né? Vamos usar um é chale. muito melhor você saber alertar antes a sua noiva do que ela pagar um mico sem saber que ela está pagando, porque ela não tem obrigação de saber disso. Ela acha que é normal, às vezes é alguém que está casando ali na igreja, muito mais por conta da família, pela religião que cresceu, mas ela não é uma praticante, ela não sabe as regras da igreja. E aí, quando eu falo da questão do lixo, é porque muitas vezes a noiva quer colocar na porta da igreja uma pipoca, alguma coisinha que o convidado possa comer, um saquinho com castanhas, um mix de castanhas. E copo, aqui no nosso caso, água de coco. Então, o que acontece? Nós até então não tínhamos essa questão da água de coco aqui. E foi quando eu me atentei pela primeira vez, Ellen, para isso. Não, peraí, eu preciso ter uma pessoa que depois da cerimônia ela faz uma limpeza geral na igreja. E o padre no outro dia vai dizer, nossa, o que é o trabalho dessa cerimonialista? Ela se preocupou até com isso. E ele te indica, gente, esse padre, ele vai ficar feliz de você. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu faço muito casamento aqui de dia. Eu tenho uma igreja aqui, vou até falar o nome dela, que eu gosto muito de trabalhar com ela, que é a Perpétuo de Socorro, aqui. Fica aqui em São Paulo, uma igreja muito renomada, fica aqui perto da Faria Lima. E eu sou cadastrada nessa igreja até. E eu faço muito casamento lá de dia, às 11 horas da manhã. E é um público que tá com fome, né? Porque você tá indo no meio do dia, né? Não tá indo nem de manhã e nem na hora do almoço, tá ali bem no dia. E a gente tem esse costume também de servir uma água de coco, um suco, né? Um detox, alguma coisa ali antes deles irem realmente pro almoço, né? Que a gente costuma fazer um almoço. Normalmente, também a noiva não participa da igreja, assim, não é praticante. Então, por causa dos pais, sempre querem casar, né? E eu sempre deixo uma pessoa também, é muito importante. Concordo com você, é muito importante a gente deixar. Às vezes, quantas pessoas tem na sua equipe? Eu falo, quantas for necessário. Porque é muito importante ter em todos os locais sempre uma pessoa da nossa equipe, porque tudo pode acontecer. Isso faz um diferencial, né, Paty? Muito, muito, muito. Às vezes você fazer essa escala direitinho, porque tem um momento calmo da festa. Tem aquele momento que você pode, sim, dispensar. Paty, é custoso para mim ter uma equipe muito grande. E aí você pensa, bom, então vou fazer uma escala onde eu consiga ter no primeiro momento, que é sempre um momento mais eletrizante da nossa profissão, você ter ali naquele primeiro momento uma equipe um pouco maior que te dá esse suporte, que você se permita estar atenta às coisas que são primordiais para a assessora naquele momento e não se sobrecarregar. E aí, no decorrer disso, você vai dispensando a equipe. Você vai liberando algumas meninas que não têm mais a necessidade de estar ali.
porque isso diminui o seu custo também. Eu sei que é custoso às vezes. Então você faz uma equipe, não uma equipe enxuta que fica do início até o final, mas você pode fazer sim essa programação de escala, onde você tem uma equipe maior no início, naquele momento mais tranquilo do evento, você consegue dispensar 2 meninas e seguir adiante com o restante da equipe. Até falei aqui, Ellen, que eu mudei um pouco o meu perfil de trabalho, porque você teve aqui e viu como a nossa sobrecarga aqui, porque os nossos eventos aqui são de muitas horas. Então, chegou um momento de que quando a gente tem casamento todo final de semana, é super cansativo e eu percebo que tanto eu quanto a equipe vai perdendo força. E aí é onde a gente entra com a percepção. Entender, bom, é o momento de eu parar e reavaliar como eu estou trabalhando com a minha equipe e aplicar uma maneira menos cansativa, mais focada e que traga melhores resultados. Porque tudo que a gente faz é em busca de melhores resultados. Sempre. Isso é importante. E às vezes a gente só vai achar esse bom resultado testando. Tá? Eu já testei vários modelos e eu percebo que a gente precisa estar sempre mudando e melhorando. E a gente só consegue melhorar e mudar tentando, testando. Ninguém descobre uma fórmula, você vê aí, né, o Covid. Quantos testes já foram feitos para conseguir chegar numa vacina que consiga combater. A mesma coisa no nosso trabalho, a gente vai ter que estar sempre aplicando algo novo, sempre buscando algo novo, e bom, não deu certo, elimina e tenta outra coisa. Isso que é importante. Então, Ellen, isso foi uma sacada de um casamento que eu fiz, e que a noiva pediu ao buffet e nós contratamos do buffet os cocos. E esse coco tinha o nome do buffet impresso. E quando eu ia saindo da igreja com a noiva, fazendo as últimas fotos, que geralmente eu fico com a noiva aguardando as fotos de dentro da igreja depois da cerimônia, que eu olhei, eu falei, meu Deus, tinha coco para tudo quanto era lado. E tinha assim uns 20 minutos para começar a missa a missa da igreja. A cerimônia já tinha encerrado. E aí eu chamei uma das minhas meninas no rádio e falei, por favor, você vai ficar aqui na igreja, recolhe isso tudo e nos próximos eventos já anota aí. Precisamos ter uma auxiliar de limpeza para fazer essa limpeza geral ou contactar alguém que já faça isso de dentro da igreja, pagar um extrazinho para ela, sem cobrar isso da noiva. Pelo amor de Deus também, gente. Isso é algo que às vezes a gente traz como diferencial, tá? Você pagou 40 ali, mas aquele padre, aquela igreja vai te dar mais 4, 5 clientes. Então, multiplica isso, multiplica. É uma conta que às vezes a gente deixa de fazer. A gente não investe em você ousada como eu sei disso. Você é daquela que fala assim, meu Deus do céu, esse mês eu não podia fazer isso, mas eu vou fazer. E é isso, gente. Você tem que ter ousadia no nosso segmento. Não adianta você... Tem horário. Aqui a gente tem muito horário com as festas, sim. Aqui a gente tem os horários com os bebês, quanto tempo de igreja. Quando o casamento é feito em residência, né, o celebrante, a maioria é sempre em casamentos gays, ou até não gays, mas quando é em residência, a gente tem esse cuidado de não ser muito cansativo esse casamento por conta da festa. Que na primeira bebida que é servida, abriu o tempo. Não importa se a noiva não chegou ainda, não importa. Deu primeiro que começa a contar no tempo ali e é o que vale. E muitas pessoas, né, começam a beber muito e nós temos aquele prazo e tem que ter alguém sã que fala, posso continuar? Não posso continuar. Né? E a gente tem que ser muito delicado nessa hora. A gente tem que ter esse feeling muito importante que eu acho que é aí que vem nossas experiências que a gente tem de vivência que faz toda a diferença nesse momento, né? Muito, muito. E aí foram várias perguntas aqui. Falaram das bebidas, o convidado que exagera. Eu acho que é sempre, gente, você ter o cuidado no falar, né? Eu acho que a forma como você se direciona para o convidado, ela tem que ser educada, mas ela tem que ser objetiva. Você fala, olha, não pode isso. Mas de uma forma sutil, sem que seja uma imposição. As pessoas que estão ali, elas estão num momento festivo, elas não querem se sentir coagidas. Elas não querem. E eu já vi muitos cerimoniais que tratam, às vezes, a situação diante dos convidados como eu tô aqui, me respeita, peraí, entendeu? Quer se impor. Sente aqui, fique ali. Não, gente, as pessoas estão livres ali para viver aquele momento junto com os noivos. E eu vejo tantos cerimoniais, às vezes, que querem impor isso de uma forma tão negativa. Isso não é bom para o seu negócio.
Entendeu? Se você tem essa postura, trabalha isso dentro de você, porque às vezes a forma impetuosa que você fala, ela é interpretada de uma maneira que toma uma projeção para o seu negócio que não é positiva, porque esse convidado, ele também fala mal do teu trabalho. Ele vai dizer, nossa, fui no casamento da Ellen e, meu Deus do céu, que equipe ignorante, que maneira de tratar os convidados. Então, isso não é bom. Eu acho que a gente... Tem muitos detalhes que as pessoas começam a perguntar, né? Vamos por mesa reservada? Não vamos por mesa reservadas? Vamos fazer... existe casamento que pode renovar votos? Vocês fazem casamento de renovação de votos? Vocês fazem festa de 15 anos? Vocês acham que estão na moda? Qual é a tendência do mercado? Que roupa vestir? Combina aquelas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos? Os americanos usam uma cor de roupa. Existem tantas perguntas que fazem pra gente, né, Paty? E às vezes a live não dá pra gente conversar sobre tudo, não. É muitas coisas, né? Que aí começa a surgir durante as lives, as perguntas que as pessoas têm, as curiosidades que as pessoas têm, que são importantes, né? Não deixam de ser importantes. Mas eu queria te fazer uma pergunta, duas. Primeiro, vocês fazem Você já fez alguma renovação de votos? Já, muitas. Muitas. De noivas que você já casou? De noivas que a gente casou, não, já fiz batizado. De noiva que já casou o batizado do filho. Mas nunca fizemos de noivas. Mas é algo... Como a gente tem 5 anos de mercado, então a gente já fez assim, já recebeu os noivos aqui e proporcionamos algo que remetesse ao casamento que eles viveram. Recente, inclusive, a gente fez uma degustação da saudade. Foi muito legal. Que é um novo produto. Às vezes o noivo fez um investimento muito alto, os nossos casamentos ele tem um valor altíssimo, então eles demoram um pouco para voltar de novo a investir num casamento. Então, numa renovação. E aí eu percebo que o prazo é 5 anos. A gente está aí com 6 anos de empresa, né? Muita experiência vivida nesses 6 anos. Creio eu que daqui a mais ou menos uns 3 anos começam a surgir aí, a brotar as renovações de voto, mas é maravilhoso fazer. Eu já fiz de quem já casou, que não foi comigo, e como foi bom também viver essa experiência, porque eles fizeram essa comparação de como foi o casamento, de como foi a renovação, e dizer, olha, realmente o seu trabalho valeu o que a gente pagou. Porque veio com essa ideia, mas na época eu paguei muito mais barato, valeu muito mais a pena. Então tem isso também, né, Ellen? É onde você vê no final o resultado acontecer e o noivo reconhecer que ele pagou muito bem, pagaria muito mais. Isso que eu acho muito interessante, né? As pessoas, noivos, eles sempre estão nos últimos usos. Nunca tem dinheiro para fazer os sonhos, né? Porque os sonhos são muito maiores, às vezes, do custo que a gente tem disponível, a noiva, né? E eu digo que a gente faz milagre dentro do budget que a noiva tem. Nós fazemos muito milagre, né? A gente surge coisas, às vezes a noiva traz, fala que vai trazer o porta-guardanapo e não traz, a gente tem que sair correndo para comprar o porta-guardanapo. E muita coisa acontece, né, Paty? E a gente sempre é surpreendido em cada casamento, porque ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo tem o seu jeito, os seus sonhos são individuais, e a gente tem que respeitar e tentar amenizar todas as noivinhas por aí, as pessoas que queiram casar, renovar, não importa o que, né? Querem celebrar a vida, o amor. E a gente hoje, vivendo essa pandemia, a gente vê o quanto é importante o amor, a família, o quanto a gente faz uma estrutura familiar, o quanto é importante a gente estar perto de quem a gente ama. Então, a minha segunda pergunta para você, eu já fiz uma, hein? E a segunda pergunta para você é um casamento marcante. Uma pessoa marcante na sua vida. Quem foi? Nossa, Ellen, eu vou te falar, eu tenho muitas, viu? Eu tenho muitas porque... A gente até... eu digo que eu até peco nesse excesso de noivas que é difícil, às vezes, até fazer homenagens, até postar no Instagram, porque elas são ciumentas, tá? Então, eu tive muitos casamentos, assim, que marcaram muito. E cada um dentro de uma situação diferente, né? Eu já tive noivas que não tinham condição de... achavam impossível conseguir atingir esse momento. E, poxa, a gente conseguiu entrar nesse budget que você falou, que às vezes a gente faz milagre, né? E aí entra o poder da assessoria em negociação, em diferencial, em credibilidade com o fornecedor.
que fala, não vai valer a pena fazer junto com ela um preço melhor e fazer esse evento. Isso conta demais. Eu já tive noivas que a gente, no caminhar, perderam pessoas importantes e que estavam também no processo de organização. Então, foi doloroso no dia a gente ver e relembrar isso e ter que trazer, né, a presença dessa pessoa de uma forma festiva e não triste. Então, foi difícil. Eu tive um casamento assim. Eu não vou citar nomes, não, para as minhas noivinhas que estão, de repente, acompanhando, não ficarem ciumentas. Apesar de que elas acompanham muito lá no Patrícia Galvão Eventos. Aqui elas acham que a gente não vai falar. Eu falei, no dia que as minhas noivas resolverem seguir o Inova Experiência, eu tô ferrada. E olha, não demora para elas descobrirem. Elas vão dizer, então quer dizer que a gente é assim. Então, eu tive várias experiências, assim, de casamentos inesquecíveis, sabe? De casamentos que marcaram muito. Óbvio que a gente tem o casamento lá, que tudo desabou, que a gente teve que reiniciar do zero em menos de 5 horas. Isso foi uma experiência, já falei aqui, para mim foi um case mesmo, porque a partir disso a gente começa a descobrir a força que a gente tem de conseguir se reestruturar no meio do caos. E evento é isso, é eventualidade, você tem que estar o tempo todo preparado. Você esteve aqui comigo e viu a correria que é, a loucura o que é, mas o quão prazeroso é no outro dia, o feedback positivo dos noivos, a sua certeza, né, de que você mais. A Ellen saiu, caiu. Quando ela voltar, a gente já vai se despedir, porque tá chegando o finalzinho da nossa live. Mas olha, gente, foi muito gostoso esse bate-papo, porque a Ellen, ela é, acima de tudo, uma amiga que eu ganhei nesse mercado. E a gente constitui muitas amizades nesse meio também, quando a gente vai fazer cursos. Então, nós trocamos muita experiência. E a vinda dela para cá foi muito legal. E a gente sempre conversa e relembra de quando a gente começou, de quando tudo iniciou, e fica pensando, meu Deus do céu, onde a gente se meteu? Porque trabalhar com evento é uma dedicação, é uma entrega tão grande, tão absurda, que às vezes a gente deixa de viver alguns momentos da nossa própria vida, de celebrar, inclusive, para viver a celebração e esse momento pelo outro. Então, para vocês que nos acompanharam aqui nessa live deliciosa, a Ellen deve voltar para a gente se despedir. Eu quero dizer que eu fecho aí a nossa temporada de lives de feedback de cerimonialistas que já estiveram comigo, contando um pouquinho dessa experiência, dessa vivência durante todo esse período aqui, que foi bom demais. Foi muito bom. Esperar ela voltar para a gente se despedir. Se alguém tiver perguntas aí, por favor, compartilhe aqui com a gente. A gente está fazendo vários posts aí no nosso feed, para que vocês tirem dúvidas também, perguntem, tá? E vamos lá. A Ellen tá voltando. E aí, quem quiser interagir com a Inova Experiência, eu tô por aqui. Ai, caiu a ligação, né? Amiga, mas a gente tá aqui firme e forte, sempre. Claro, eu tava falando aqui que já tá quase no finalzinho da nossa live, mas que foi muito gostoso bater esse papo com você aqui, porque assim, a gente vive uma experiência já há muitos anos juntas, de cursos, de eventos, né? Eventos. Troca de experiência. Troca de experiência demais, né? Tava falando aqui antes de você entrar que a gente até avalia às vezes, meu Deus, como que nós nos enfiamos nesse mundo louco, nesse mercado que exige tanto de nós. A Ellen tem filho também, tem família, e sabe que às vezes a gente deixa tanto, né, Ellen, de viver os nossos momentos para viver o sonho do outro. E com muita responsabilidade sempre. Então, quem quer ingressar nesse mercado tem que gostar muito da profissão. Tem que amar muito mesmo. Claro que em alguns momentos, né, Ellen, em alguns momentos a gente pensa em desistir. Tem. Sabe que é uma profissão muito difícil. São para poucos. O oba-oba existe, é momentâneo e passa. Quem fica é quem realmente ama, quem realmente sonha, quem realmente acredita. Ellen Leone tem 12 anos no mercado, em setembro fazemos 12 anos no mercado. A gente tá muito Flórida. Quem tá aí, querido? Que saudade. Gente, só para vocês entenderem, hoje, Ellen, só para dizer para você, quase a live não acontecia, esse mocinho tá de febre.
E eu fiquei, meu Deus, mas eu tenho um compromisso com o público que está aqui esperando. E aí a gente entrou aí ao vivo, mas tô aqui cuidando dessa criazinha que tá meio quentinho hoje. Ah, tá vendo como a gente faz a diferença? A gente se doa muito para o nosso trabalho, a gente é muito fiel. Eu falo assim que não é eu faço porque eu amo, não porque dá dinheiro, mas porque eu amo o que eu faço. Realizar sonhos foi o começo da Ellen Leone há 11 anos, quase 12 anos atrás. E foi muito difícil. Foi uma amiga minha que pediu para eu realizar o sonho dela, e aí surgiu a Ellen Leone. E eu nunca deixei de gostar de realizar sonhos, eu sou muito coração. Eu amo o que eu faço com amor, por amor, eu e Paty. Fomos já para esse mundo Sempre. afora, aprender muito, deixamos nossos filhos, Né, com amiga, amiga, um pai, minuto pra gente se despedir. jogamos. Gente, que E nunca saudade. deixamos. Nós não precisamos ser famosas, em Sim, nenhum momento, porque nós fazemos por amor. E quando a gente faz por amor, a gente é reconhecido durante o nosso trajeto, durante nossa trajetória da vida. E eu gostaria de agradecer você, Paty, pela essa ai, eu oportunidade. também, meu amor. Obrigada, Eu gosto obrigada. muito de você. Eu queria também agradecer uma pessoa que não está ao vivo. Eu Vai acho que tá ao cair, vivo. tá? Ela não está ao vivo. Deixa eu ver se ela está ao vivo aqui. Peraí, deixa eu entrar Amiga, aqui. 20 segundos. 20 segundos e a live vai cair. Pera! É a nossa da I9 Experiência, que eu gosto muito dela, a Fernanda. Ela não tá